Hoje eu quero trazer aqui um livro que eu li já tem algum tempo, já tem alguns anos, na verdade. E é um livro que é muito falado, né, no meio da internet, um livro que fez muito sucesso sobre hábitos. E não é o tipo de livro que eu tenho o costume de indicar aqui, até porque eu falo de livros, eu indico livros, né, que possam trazer uma profundidade maior em algumas situações da nossa vida, como livros sobre a vida dos santos ou livros sobre os vícios espirituais e etc. Tá? Então, esse livro ele é mais contemporâneo, tem alguns ensinamentos científicos, né? Um livro, isso é uma leitura científica. Então, eu vou estar falando um pouco aqui para vocês o que eu aprendi com este livro aqui, tá bom? Hábitos Atômicos. Mais uma vez, qual o problema desses livros contemporâneos, né? Tipo Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, Nação Dopamina, tá? Esses livros, e junto com eles alguns livros de produtividade, na verdade, eles acabam sempre falando da mesma coisa de formas diferentes. Eu não tenho nada contra livro de autoajuda ou um livro que vai me ajudar em uma área específica da minha vida que eu estou tendo dificuldade, tá? Muito pelo contrário. Se é um livro que realmente veio de uma boa indicação, de uma pessoa confiável, eu vou ler. Então, acho que talvez possa ser uma perca de tempo você ter certos preconceitos com alguns tipos de livros que realmente pode trazer um benefício, tá bom? Então, saber bem escolher este livro e entender que um livro, por exemplo, deste tamanho aqui, ele tem muitas histórias e o conteúdo mesmo que vai talvez te ajudar a colocar em prática na sua rotina é um conteúdo bem pequeno, tá? Então é o seguinte, este livro, ele basicamente vai mostrar pra gente que as pequenas mudanças que a gente pode fazer na vida, elas vão causar grandes diferenças no seu dia a dia, através da conquista de hábitos bons, né? E esses hábitos, eles vão moldar a nossa identidade e vice-versa. A identidade nossa, o nosso modo de ser, molda alguns hábitos que nós temos. Certas identidades, né, certas personalidades buscam hábitos diferentes de outras pessoas. Isso é muito normal de acontecer. E o que acontece? Ele ensina aqui 4 passos muito básicos de objetivos, assim, de forma bem concreta, de como que você pode construir bons hábitos. E ele ensina isso em 4 leis, né? Ele chama de leis. A primeira lei que ele vai mostrar pra gente é a lei de tornar o hábito claro. Então, o que precisa ser feito? Você precisa trazer clareza para o hábito que você quer implementar. Ele traz também o conceito de empilhamento de hábitos, que é você quer colocar um novo hábito na sua vida. Por exemplo, ler de manhã cedo. O que você pode fazer para colocar esse hábito novo empilhado, ou seja, junto de um hábito velho? Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de acordar de manhã cedo e fazer o meu café, eu posso colocar logo adiante do café a leitura do livro. Ou seja, eu vou grudar um hábito novo no hábito velho. Isso é um empilhamento de hábitos, né? Outra coisa que ele vai apontar nessa primeira lei, que é a força do ambiente em que você está instalado. Então, se você está num ambiente barulhento, num ambiente bagunçado, num ambiente escuro, por exemplo, se sua casa é assim, se o seu quarto é assim, vai ficar muito difícil de você criar o hábito de ler. Entende? Então, o ambiente que você está, e não só o ambiente físico, tá? As pessoas, né? A cultura na qual você vive, até mesmo a cidade, o país, o bairro que você vive. Além disso, seus amigos, o tipo de amigo que você tem te incentiva ou não a ler. E eu tô deixando o exemplo da leitura aqui só para ficar claro, né? Vamos fingir que a pessoa tá querendo colocar esse novo hábito na vida dela. Então, que é o hábito da leitura. E, além disso, a gente precisa ter uma qualidade, né, do autocontrole. Porque vão surgir dificuldades, vão surgir tentações de não querer fazer aquele hábito. E o hábito nada mais é do que você estabelecer e cumprir, sem ficar pensando muito. Só que para você fazer sem ficar pensando muito, precisa ter o autocontrole. E aí, muitas pessoas pecam e acabam desandando, né? Então, ponto. Essa é a primeira lei. A segunda lei
é a lei de tornar esse hábito atraente. Então, como que eu posso tornar o hábito da leitura uma coisa atraente, né? Muitas pessoas veem o hábito da leitura como algo chato, algo tedioso, né? Então, por exemplo, você pode se juntar a pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Então, você, por exemplo, pode participar de um clube do livro, você pode ler com algum amigo o mesmo livro, para depois trocar ideias sobre ele, entende? Então, juntar pessoas que têm o mesmo objetivo que você nesse mesmo hábito vai te ajudar muito, vai tornar o seu hábito atraente, tá bom? Outra coisa que o James Clear, ele vai falar pra gente, né? O comportamento que nos leva à aprovação, o respeito e o enaltecimento, ele vai fazer com que a gente queira fazer mais esse hábito. Então, se eu tenho o hábito de ler, e esse hábito de ler me atrai, vamos dizer assim, né? Pessoas que estão, de certa forma, me aprovando, ou me elogiando, ou me respeitando, me vendo como uma autoridade, por exemplo, porque eu estou lendo muito, isso vai fazer com que eu leia mais, né? Então, por exemplo, se as pessoas me enaltecem porque eu leio, se as pessoas me reconhecem, me respeitam porque eu leio, porque eu tenho o hábito de ler, porque, sabe quando você já está com um hábito bem definido assim de leitura e você é uma pessoa que lê muito e as pessoas admiram, então essa admiração vai tornar o hábito mais atraente e você vai querer ler mais ainda, tá? Outra questão que ele deixa bem claro nessa segunda lei é associar o seu hábito, ou seja, o hábito da leitura, a sentimentos positivos. Então, quais os sentimentos positivos que ler te causa? Por exemplo, descanso da mente, adquirir novos conhecimentos, né? Você vai se sentir mais com uma certa robustez em algum assunto que você precisa. Você vai ler porque precisa fazer uma apresentação e quer dominar um assunto. Então, quais sentimentos positivos que você pode associar a um hábito, certo? E aí a gente vai para a terceira lei, que é a lei do tornar o hábito fácil, né? A gente precisa tornar o hábito fácil para que a gente consiga fazer esse hábito cada vez mais, porque o nosso cérebro, ele age através da lei do mínimo esforço. Então, se a gente dificulta demais, se eu quero criar o hábito de ler, e eu pego um livro, por exemplo, de 500 páginas, isso fica muito difícil eu consolidar esse hábito, entende? Ao contrário de eu pegar um livro pequeno, tipo assim, um livro fininho, vai tornar o hábito fácil, entendeu? Então, essa é uma questão muito interessante. Outro ponto que ele torna a enfatizar é o ambiente que você está, ele precisa facilitar, né? Coisa que a gente já falou ali na segunda lei. Então, na terceira lei, ele torna a falar isso. O que acontece? Se eu tenho um ambiente negativo, vamos dizer assim, né? Ele vai tornar difícil eu concretizar esse hábito. Então, o que a gente precisa? Deixar o ambiente a favor da nossa construção de hábito, tá bom? Outra coisa, é preciso que a gente reduza tudo aquilo que nos causa resistência para ler. Então, por exemplo, uma característica simples. Às vezes você cria o hábito de ler, está querendo ler, mas você está lendo num lugar escuro. E isso vai dificultar a sua leitura, você vai forçar muito os olhos, talvez você vai ter dor de cabeça, você vai achar cansativo. Então, o simples detalhe de ligar uma lâmpada, né, uma luminária, para deixar ali a sua luz, a sua leitura mais clara, o livro mais fácil de ler, pode tornar o seu hábito de leitura fácil, tá? E outra coisa é a regra dos 2 minutos, que ele deixa aqui um ensinamento sobre essa regra dos 2 minutos. Ou seja, você escreveu ali que quer ter o hábito de ler. Então você coloca assim, eu vou ler todos os dias após fazer o meu café da manhã. O hábito de 2 minutos, né, a regra dos 2 minutos consiste em você simplesmente, deu a hora de você ler, você vai parar o que tem que fazer e vai ler, não vai pensar. É a regra dos 2 minutos. Por exemplo, você acabou de fazer seu café e você tá ali sem saber o que faz agora, aí você lembra, tem a leitura para fazer. 2 minutos, pá, já vai e já lê, já pega o livro e já começa. Não fica pensando, não fica, será que eu vou, será que eu não vou, porque isso vai fazer o seu hábito ficar uma coisa difícil de ser cumprida, tá bom? Outra questão que ele ainda dá aqui nessa terceira lei, que é o fato de você criar um ritual, que é basicamente isso que eu já falei, né? Acaba virando um ritual, eu vou fazer o meu café, depois eu vou dar uma lida, e aí você cria uma certa rotina mesmo, um ritual.
Todo dia depois do café eu leio. Até que isso fica automático. E a ideia é que fique automático mesmo, para que facilite. Para chegar ao ponto de você nem precisar ficar pensando muito se vai ou se não vai, o que você tem que fazer agora. Não, você já sabe que depois do café você precisa ler 10 páginas, por exemplo. Tá bom? E, para finalizar, a quarta lei, que é tornar o seu hábito uma coisa satisfatória, certo? Como que você faz isso? Você precisa ter aquela sensação de progresso, sabe? Aquela sensação de terminei um livro, aquela sensação ali de conseguir ler 10 páginas hoje. Essa é a sensação de progresso, você realmente está progredindo. E quando você progride, você vê que aquilo ali está sendo, você sente aquela coisa satisfatória, ou seja, de missão cumprida, sabe? E isso reforça mais ainda o hábito, fortalece o hábito e você no outro dia faz com mais facilidade, tá bom? Outro ponto que ele deixa claro nessa quarta lei é você ser recompensado imediatamente quando você termina de fazer a sua leitura, ou seja, o seu hábito que você definiu. E uma coisa muito importante é você ter um parceiro. Quando você tem um parceiro para fazer aquele hábito novo junto com você, isso fica muito mais satisfatório, porque facilita, né? Você não está carregando o peso daquele hábito ali sozinho. Bom, agora, se você quiser tirar um hábito ruim da sua vida, ou seja, um vício, você só precisa fazer esses 4 passos ao contrário. Ou seja, ao invés de tornar claro, você torna uma coisa, de certa forma, obscura ali, sabe? Você quer tirar o vício do cigarro. Ao invés de você ter um cigarro à sua frente, você vai esconder esse cigarro, você vai tirar o cigarro de dentro de casa. A segunda lei, ao invés de tornar o cigarro atraente, você vai tirar essa atração dele, ou seja, você vai deixar claro aqui as consequências que o cigarro causa. Por exemplo, escrever, nem que seja escrever, causa tal coisa. Isso vai tirar a atração do cigarro, vai tirar o seu olhar, né, de atração do cigarro. Outra coisa, tornar o cigarro algo difícil, que é a terceira lei, né? Não é tornar fácil, para o vício você vai tornar difícil. Então, qual que vai ser a dificuldade que você vai colocar em ter um cigarro? Por exemplo, estabelecer uma meta, ou sei lá, de não comprar cigarro, de não trazer cigarro para sua casa, por exemplo. E a quarta lei é tornar satisfatório, né? Mas por conta do vício você vai tornar insatisfatório. Ou seja, você vai perceber como que você regride na sua saúde quando você fuma. Como que isso te prejudica, entende? Então, quando você quer tirar um vício, uma coisa ruim da sua rotina, é só você inverter essas 4 leis dos hábitos, tá bom? Então, é basicamente isso que o livro fala, entende? Então, esses livros, eles são bons de certa forma, porque podem nos ensinar muitas coisas e pode ser útil para a nossa vida, tá? Então, eu encerro aqui esse vídeo, espero que tenha sido útil para você aí aprender essas 4 leis da criação do hábito. E espero que você consiga implementar na sua vida, principalmente para a leitura, que é algo que eu trago aqui no canal, o incentivo à leitura, para que vocês cresçam em virtude e em conhecimento, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!